Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Imagine trabalhar em um lugar onde o vento nunca para. Onde o mar não apenas bate nas pedras, e ele tenta destruí-las. E onde, se algo acontecer com você, ninguém vai ouvir seus gritos. Agora imagine desaparecer ali. Sem corpos. Sem sinais de luta. Sem explicação. Em dezembro de 1900, 3 homens experientes foram enviados para um dos lugares mais isolados da Europa, o farol das Ilhas Flannan Isles. A missão era simples, e manter a luz acesa e garantir que navios não se chocassem contra os penhascos invisíveis sob a névoa. Mas algo aconteceu. A luz se apagou. Quando a equipe de resgate chegou ao Flannan Isles Lighthouse, encontrou tudo no lugar, pratos arrumados, camas desfeitas, um relógio parado, e 3 homens que simplesmente deixaram de existir. O diário falava de uma tempestade que nunca foi registrada. De um homem forte que estava chorando. De orações desesperadas em meio ao nada. E então, em silêncio. Até hoje, mais de um século depois, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela torre de pedra cercada por escuridão. Foram arrastados pelo mar? Enlouqueceram no isolamento? Ou responderam a algo que veio das rochas? Prepare-se. Porque esta não é apenas uma história de desaparecimento. É um mistério real, que continua ecoando nas ondas do Atlântico. Apague as luzes. Coloque os fones. E venha descobrir o que realmente pode ter acontecido no farol onde 3 homens desapareceram, sem deixar nenhum vestígio. O vento nas ilhas era diferente. Não era apenas forte. Era cruel. Cortava como lâmina e carregava um cheiro constante de sal, ferro e algo mais antigo, em algo que parecia vir das próprias pedras. As Flannan Isles Lighthouse ficavam isoladas nas ilhas rochosas conhecidas como Flannan Isles, a oeste da Escócia. Um conjunto de pedaços de terra escura no meio do Atlântico Norte. Não havia vilas, não havia árvores, não havia abrigo natural. Apenas rocha, mar e silêncio. O farol havia sido inaugurado em 1899 para evitar que navios se despedaçassem contra os penhascos invisíveis sob a neblina. Era considerado um posto difícil. Solitude absoluta. Turnos longos. E um histórico estranho que poucos comentavam abertamente. Os homens destacados para o turno de dezembro de 1900 eram experientes. James Ducat, o principal faroleiro. Thomas Marshall, segundo assistente. E Donald MacArthur, substituto temporário. Homens acostumados ao mar. Homens acostumados ao isolamento. Homens que, teoricamente, não se assustavam fácil. Mas algo começou a mudar poucos dias após a chegada deles. Os primeiros registros no diário eram normais. Relatórios de clima. Manutenção da lâmpada. Ventos fortes vindos do noroeste. Tudo técnico. Tudo profissional.
até o dia 12 de dezembro. Ventos intensos. Nunca vi algo assim em 20 anos. O estranho não era o vento. Era a frase seguinte: Ducat está quieto. No dia seguinte, o registro mencionava que MacArthur, conhecido por ser briguento e temperamental, estava chorando. Um ex-marinheiro robusto, descrito por colegas como agressivo e destemido, chorando. O último registro conhecido dizia: tempestade terrível. Estamos orando. Mas há um problema. Relatórios meteorológicos da região mostram que não houve tempestade naquele dia. O clima estava relativamente calmo. Então, por que 3 homens experientes estavam aterrorizados? E por que estavam rezando? No dia 15 de dezembro, o navio de passagem notou algo incomum. O farol estava apagado. Isso não deveria acontecer. Dias depois, o navio de abastecimento, o Esperus, partiu para verificar a situação. Ao se aproximarem, notaram algo perturbador. Nenhum sinal de vida. Nenhuma bandeira hasteada. Nenhum homem esperando no cais. A porta principal estava trancada por dentro. Quando conseguiram entrar, encontraram a mesa arrumada, pratos no lugar, cadeiras posicionadas, relógio parado. Uma das capas impermeáveis de tempestade estava desaparecida. 2 ainda estavam penduradas. O que isso significava? Que pelo menos um deles saiu sem estar devidamente vestido. Algo impossível naquele clima. Algo suicida. As camas estavam desarrumadas. Mas não havia sinais de luta. Não havia sangue. Não havia corpos. A lâmpada do farol estava limpa e pronta para uso. Tudo parecia interrompido. Como se tivessem saído por um momento. E nunca mais voltado. Do lado de fora, perto do penhasco oeste, encontraram marcas estranhas. A caixa de suprimentos estava destruída. Cordas arrancadas. Estruturas de ferro dobradas. Como se uma força brutal tivesse atingido o local. Mas ali fica um detalhe ainda mais perturbador. O ponto onde os danos ocorreram ficava a mais de 30 metros acima do nível do mar. Para que ondas atingissem aquele local, teriam que ser colossais. E mesmo assim, por que 3 homens experientes sairiam todos juntos? O protocolo dizia que um deveria permanecer dentro do farol. Sempre. Sem exceção. Há relatos antigos de que pescadores evitavam aquelas ilhas. Diziam que as rochas cantavam à noite. Que figuras eram vistas caminhando nos penhascos quando a névoa descia. Muito antes do farol existir, as Flanaísles já eram consideradas um lugar amaldiçoado. Chamavam aquele ponto de as 7 caçadoras. E existia uma lenda. Uma lenda de que algo vivia nas cavernas submersas sob os penhascos. Algo que subia quando o mar estava agitado. Algo que não gostava de intrusos. Alguns investigadores concluíram que uma onda gigante os arrastou.
Talvez 2 tenham ido verificar danos. Talvez o terceiro saiu para ajudar. E todos foram levados. Mas isso não explica o diário. Não explica o medo. Não explica o choro. Não explica as orações. E não explica por que o farol estava apagado antes da suposta onda. Há também outro detalhe raramente mencionado. Quando os investigadores passaram a noite no farol, relataram sons. Batidas na base da torre. Como se algo grande colidisse contra a estrutura. Mas o mar estava calmo. Nenhuma tempestade. Nenhuma onda. Apenas impacto. Anos depois, moradores da região juravam que, em noites sem lua, ainda era possível ver 3 silhuetas no topo da torre. Imóveis. Olhando para o horizonte. Como se ainda estivessem de serviço. Como se ainda estivessem esperando algo surgir do mar. O caso nunca foi oficialmente resolvido. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum vestígio definitivo. Nada. Somente uma torre de pedra no meio do Atlântico. E 3 homens que simplesmente deixaram de existir. Mas há uma última teoria. A mais perturbadora. E quase nunca mencionada. Alguns pesquisadores apontam que as ilhas possuem cavernas marítimas profundas, com entradas invisíveis na maré baixa. Cavernas capazes de amplificar sons. Criar ecos que parecem vozes. Ventos que soam como lamentos humanos. Imagine 3 homens isolados, semanas sob pressão, ouvindo vozes vindas das rochas. Imagine o medo crescendo. Imagine acreditar que algo estava tentando entrar. Ou pior, que algo já estava lá fora, esperando que a luz se apagasse. E naquela noite, ela apagou. O farol de Flana Isles Lighthouse continua de pé até hoje. Automatizado. Sem guardiões. Sem homens isolados. Talvez porque ninguém queira repetir o erro. Talvez porque o mar ainda esteja esperando. E se você um dia visitar as Flana Isles, preste atenção. Se ouvir alguém chamando seu nome vindo das pedras, não responda. Porque eles responderam. E ninguém nunca mais os viu. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha. E não esqueça de se inscrever no canal.